Olá, que bom você estar conosco de novo, para estudarmos um pouco mais sobre a história da Igreja Remanescente. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, e lermos o versículo 17 para a nossa meditação. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Nosso querido Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos esta tarde de estudarmos a Tua Palavra novamente. Obrigado por estarmos participando dessa conferência. Obrigado pelas pessoas que estão do outro lado da telinha assistindo esse estudo. Quero te pedir uma bênção especial sobre cada pessoa que está aqui. Se a pessoa tiver dúvidas com respeito à nossa origem, com respeito à nossa história, que Teu Espírito Santo seja seu instrutor e possa esclarecer e tirar toda a soma de dúvida. Se alguém tem algum tipo de preconceito, que através desses estudos possa cair a barreira do preconceito, e a pessoa possa ver com ter um novo olhar sobre o mundo de reforma. E, Senhor, guarda o nosso povo, guarda a Tua igreja, guarda essa igreja remanescente para as horas terríveis que vão advir sobre o mundo. E também pedimos, Senhor, que ajuda-nos a perseverar até o fim, para podermos ser salvos. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estávamos ontem estudando sobre o que aconteceu em 1914 e como um pequeno grupo, o chamado 2%, simplesmente se opôs à posição da liderança da igreja. Como nós dissemos, isso aconteceu bem no início da guerra, e a guerra terminou em 1918, foram 4 anos de conflito, milhões de pessoas morreram, cerca de 8 milhões de pessoas morreram, a economia europeia simplesmente estou totalmente destruída, paralisada, foi uma tragédia. E passou o ano de 1919, foi feita uma assembleia provisória, porque o que aconteceu? Descobriu-se que não só em Dresden, não só na Alemanha, havia um grupo que havia se feito oposição à liderança de Conrad, mas em vários lugares da Europa surgiram pessoas que também não aceitaram a participação da igreja no conflito, mesmo do outro lado da trincheira. E eles, durante esse período de tempo, eles começaram a trocar cartas, né? Naquela época era o meio mais comum de se comunicarem. E em 1919 foi feita uma pequena reunião onde representantes de vários países da Europa, desses grupos que foram excluídos por não participarem da guerra, por não apoiarem a posição da igreja, e fizeram um pedido para a igreja para reunir-se com a direção da Conferência Geral, com a direção da obra, para discutir a situação desses membros, que agora estão no limbo, né? Nem participavam da igreja adventista porque não se sentiam autorizados a fazer isso, uma vez que eles foram excluídos da igreja, e nem tinham igreja para frequentar. Então, estava realmente... E o que acontecia é que eles se reuniam, os irmãos que tinham pontos de vista parecidos, se reuniam em grupos e estavam espalhados. Então, eles queriam uma solução para o problema deles. E foi combinado o seguinte, então, no dia 22, entre o 21 e 23 de julho de 1920, um grupo dissidente pediu uma audiência com a Conferência Geral dos Adventistas, a Associação Geral dos Adventistas. Essa reunião foi realizada no Colégio Adventista de Friedenthal, onde era a escola missionária na época na Alemanha, né? Hoje, como eu falei no estudo de ontem, hoje é a Universidade Adventista da Alemanha. E nessa reunião estavam participando quem? 16 membros. Essa aqui é a foto dos membros, né? Você pode ver aqui Carlos Kossel, o Spacknebel, Dorschler. Então, os representantes, os porta-vozes, Albert Miller, então, os porta-vozes do grupo, dos representantes dos irmãos que estavam espalhados pela Europa, né? Que tinham sido excluídos da igreja. E quem falava por esses 16 eram principalmente Ernest Dorschler e Henry Spacknebel, certo? Também nessa reunião estiveram 51 membros de diversos campos da Igreja Adventista na Europa, diversos escalões de liderança da Igreja Adventista na Europa, e a Comissão Executiva da Conferência Geral. Arthur Daniels, presidente, L.H. Christian, Will Cox, que era, inclusive, editor da revista Adventista na época, da revista na época, trabalhava como editor, e o Kern. Então, uma reunião de 16 membros do movimento opositor, com 2 porta-vozes, mais 51 membros de toda a direção representante, de toda a direção da igreja na Europa, e mais esses 4 líderes da Associação Geral de Adventistas. Segundo Enoque de Oliveira, desde o início, a direção da igreja tentou reconciliar
as partes envolvidas na questão. Então, ele pinta um quadro em que a direção da obra, ela fez todo o esforço possível e ela tinha uma posição bastante conciliadora, certo? Bastante reconciliadora, tentando unir a igreja fragmentada. E aí ele descreve como foi aquela reunião, como foram aqueles 3 dias de reuniões de Fidesal. Animado pelo desejo de sarar a ferida e consolidar a unidade da igreja, Daniels deplorou o erro cometido pelos dirigentes nacionais. Os dirigentes da igreja na Alemanha, exceto Conrad, valeram-se da ocasião para confessar seus erros e lamentar as consequências. Dirigindo-se então aos líderes do movimento da reforma, na época chamado movimento opositor, estendendo a mão da reconciliação, o pastor Daniels convidou a abandonar o espírito beligerante e unir-se à família adventista. Os apelos do presidente, entretanto, não foram tomados em consideração. Dir-se-ia que os vocábulos pacificação, reconciliação e união haviam sido riscados do dicionário reformista. A mão de Deus ao leme, página 131. Então, na verdade, o que ele transparece nessas palavras? O que nós entendemos com isso? Que o movimento de reforma estava lá para fazer guerra mesmo. Para acusar, para dividir a igreja. E, para alguns adventistas, se comenta que eles queriam depor a direção da igreja e assumir aqueles leigos, assumir a direção da igreja na Alemanha e na Europa toda, porque eles não reconheciam a autoridade daqueles líderes, uma vez que eles tinham apostatado. Certo? Então, os reformistas foram lá para, vamos dizer assim, agitar a coisa, não para resolver. E Daniels não. Daniels era um homem experiente, um líder reconhecido da igreja, que foi, durante 2 décadas, dirigiu a igreja adventista no mundo. Foi, acredito que o líder mais longevo da igreja adventista como presidente da Associação Geral. Ele já tinha passado por várias crises, né? Foi ele que organizou as uniões, foi ele que criou as divisões, foi ele que, a divisão europeia, a divisão sul-americana, foi ele que enfrentou a crise de Kellogg. Então, era um homem realmente escovado, um homem preparado para enfrentar esses problemas. Então, apoiado na fama que o Daniels tinha, né, na reputação que ele tinha, ele colocou assim, não, Daniels veio lá para reconciliar e os reformistas vieram para aumentar a confusão. Certo? Mas lembre-se o seguinte, eu quero lembrar vocês o seguinte, tudo que foi discutido em Friedesal está taquografado aqui. Se não houvesse nenhum documento histórico, nada registrando, podia ficar o dito pelo não dito. Podia ficar a minha posição e a sua posição e ninguém podia provar nada. Mas nós temos um documento que narra os diálogos que aconteceram em Friedesal. Então você precisa ler com atenção o protocolo para saber o que realmente se discutiu lá. E o que nós percebemos? Realmente, na primeira reunião do dia 21, no primeiro encontro, quando o Daniels dá a abertura e dá as boas-vindas a todos os membros que estão ali participando daquele debate, ele realmente estende as boas-vindas, ele é todo cordialidade, ele é todo educação, ele é todo reconciliador, ele assume a posição mesmo de reconciliador e como líder espiritual da igreja, e ele diz assim, a minha vontade, a minha disposição é exatamente essa, curar a ferida e cicatrizar a ferida que foi aberta por causa dessa separação. Isso é muito real, mas acontece o seguinte, o encontro não durou apenas um dia, o encontro durou 3 dias. E ao longo que os debates e as reuniões foram se sucedendo, a posição de Daniels foi mudando aos poucos. Nós podemos observar o seguinte, o que diz o protocolo? Primeiramente, na página 61 do protocolo, qual a posição de Daniels com respeito à liberdade de consciência, que é a grande X da questão? Adotamos a resolução, ou seja, a igreja adotou a resolução a saber. Ele está fazendo uma referência aqui a uma reunião que foi feita na Associação Geral para discutir a questão europeia no mês de novembro de 1915. Ellen White tinha falecido em julho de 1915, então ela já não estava mais viva, nós não tínhamos mais a orientação, um profeta entre nós. Em novembro de 1915, a Associação Geral reúne-se e discute a questão que estava acontecendo na Europa e a posição que a igreja adotou na Europa. E nessa reunião, da direção da igreja em novembro de 1915 nos Estados Unidos, ele comenta o seguinte, adotamos essa resolução em função da reunião que foi feita nos Estados Unidos. A saber, que cada qual devia agir na questão de acordo com a sua consciência. Ou seja, a igreja não ia intervir na escolha do membro. Se um membro quisesse participar da guerra, tomar frente no campo de batalha,
servir o exército em tempos de guerra, a igreja não ia mudar, não ia interferir. Certo? Segundo, desse grupo que participou da guerra ativamente, que foi um bom cristão, vamos dizer assim, um bom cristão dentro do conflito, o próprio Daniels comenta o seguinte: devemos, no entanto, conceder a cada cidadão o privilégio de adotar uma atitude que esteja de acordo com a sua consciência em relação ao governo. Liberdade de consciência. Aí ele sentencia: nenhuma dessas pessoas foi excluída da nossa igreja. Nenhuma foi tratada como se não fosse cristã. A questão de ser tratado como cristão ou não também não é o caso, né? Porque a gente não deve tratar nem aquele que foi excluído como aquele que fica na igreja como não cristão, né? A gente tem que respeitar as pessoas. Mas o problema está aqui, ó, que nenhuma das pessoas que participou da guerra, ela foi excluída. Nenhuma delas foi considerada como não cristã. A posição de participar da guerra, mesmo tomando arma, mesmo transigindo no sábado, é de que ela estava tomando uma posição cristã. Ele não foi excluído. Quem foi excluído? A guerra era uma questão insignificante. Daniels procura pequenar a causa reformista. Isso é bobagem. Vocês estão discutindo por problemas pequenos. Tem coisas mais importantes. Olha o que ele diz na página 64 do protocolo. Temos sentido que devíamos considerar como uma falta mais grave o fato de permitir que se produzisse uma separação entre nós por causa desses problemas tão insignificantes. Então, para ele, na mentalidade, na cabeça dele, era mais grave o fato de que a igreja tinha se separado, se dividido, e alguns membros tinham sido excluídos, do que o fato da igreja ter se envolvido na guerra. Para ele, ele disse que era uma questão insignificante. A igreja participar, apoiar ou não o exército, participar ou não da guerra, era uma coisa sem importância. Agora, o fato da igreja ter se dividido, isso é um problema grave. Nós temos que resolver esse problema. Certo? Então, em outras palavras, imagina você tentando, numa reunião de reconciliação, e o juiz toma essa posição. Não, a tua questão, a tua causa, o teu questionamento é insignificante, não é tão importante isso. Como é que você se sentir? Continua. A posição europeia era apoiada pela Associação Geral. A decisão que a Conferência Geral tinha tomado, a Associação Geral tomou, era totalmente a favor da posição da liderança da igreja na Europa. Na página 64, Daniel diz o seguinte: os irmãos da América do Norte representam o mesmo ponto de vista moderado e tolerante, tal como aceitaram nossos irmãos na Europa. A mesma posição moderada, ou seja, a mesma posição de acordo com o governo, foi tomada pela Conferência Geral, pela Associação Geral. Está certo. Em outras palavras, a obra na Alemanha não errou, a obra na Europa não errou, porque essa é a nossa posição também. Nós, na América do Norte, ele continua, tivemos tempo. Porque durante a discussão ele fala exatamente isso aí. Aqui na Alemanha tiveram que tomar uma decisão muito rápida. Imagina, a guerra começou no dia 27 de julho, uma semana depois ele já tinha que explicar para os membros qual era a posição da igreja, para o governo também. Então foi uma coisa muito rápida, não tiveram tempo para reflexão, amadurecimento, mas nós tivemos. Mas mesmo tendo todo o tempo do mundo, olha aqui que ele diz. Mas apesar de nossa opinião que tínhamos acerca da declaração dada, não enviamos à Europa nenhuma palavra de reprovação. Na verdade, eles se doeram um pouco, sim. Os americanos, a igreja nos Estados Unidos, ela se doeu um pouco pela posição de apostasia da igreja. Mas, apesar de ter sido doído, alguns irmãos provavelmente devem ter reclamado, alguns irmãos devem ter falado que essa não era a posição histórica, que essa não era a posição da igreja remanescente, que isso não era a posição que nós devíamos tomar em tempos de conflito, né? Imagina, se você faz isso no tempo de guerra, o que vai fazer quando acontecer o decreto dominical, né? Alguns irmãos provavelmente devem ter reclamado. Mas a Associação Geral diz o quê? Não reprovamos ninguém. Apesar de as pessoas não terem concordado 100% com a posição deles, nós não reprovamos ninguém. Outra coisa também que eles falaram no protocolo, os combatentes foram chamados de fiéis. E também posso dizer que nossos irmãos da Europa são igualmente fiéis. São tão fiéis no espírito e em todo o seu proceder como nossos irmãos na América do Norte. Esses irmãos que participaram da guerra, esses irmãos que pegaram arma, esses irmãos que lutaram no sábado, eles são tão fiéis como aqueles irmãos que ficaram lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos participou da guerra só a partir de 1917, né? No final da guerra, e não teve nenhum conflito interno, não aconteceu nenhuma batalha dentro do território deles. Então não perturbou a paz do movimento adventista dentro dos Estados Unidos. O problema foi realmente na Europa. Só que ele diz o seguinte, esses irmãos que participaram da guerra são tão fiéis quanto os irmãos que não participaram da guerra.
Mas, ao considerarmos o espírito e as intenções que as motivaram, verificamos que esses irmãos permaneceram como nós quem? Em direção da igreja, igualmente sinceros e fiéis à obra. Então, estavam sendo fiéis a quem? A Deus. Eles estavam sendo fiéis à lei de Deus. Estavam fiéis a quem? A obra adventista. A preocupação deles era a obra adventista, o patrimônio adventista. É o que ele diz em seguida. Na página 69, Daniel comenta o seguinte, que a igreja devia se preocupar com o seu patrimônio, com os seus bens. Enquanto está em vigor a lei marcial, existe ainda o grande perigo de que o governo nos entenda mal. Temos grandes instituições e interesses em bens. Naquele país era verdade. A maior, como eu falei para vocês ontem, a maior editora adventista fora dos Estados Unidos ficava em Hamburgo, na Alemanha. Vocês viram o prédio de Friedenthal. Era uma escola fantástica. Eles tinham uma padaria que produzia produtos naturais para vender, para poder pagar os estudos dos teologandos adventistas na Alemanha. E a causa da comportamento deles era grande. Eles tinham igrejas e a obra estava prosperando. Francamente, a obra prosperou durante muito tempo na Alemanha. Né? Hoje a Europa está com um problema espiritual grave, mas no começo, na primeira parte do século XX, a obra adventista se expandiu rapidamente e logo antes da Segunda Guerra Mundial era maior fora dos Estados Unidos que dentro dos Estados Unidos, o berço do adventismo. Então, existiam muitas questões envolvidas. E quando o governo alemão suspendeu a obra da Saxônia, assinou a luz vermelha dentro da organização adventista. Peraí, se eles suspenderam a obra da Saxônia, daqui a pouco suspender a obra no mundo, na Europa toda, e vão tomar nossos bens, vão tomar nossa escola, nossa escola missionária, nossa editora, nossas igrejas, nossos hospitais, clínicas, e toda a nossa obra vai se perder para o governo, vai ser encampada para o governo. Isso pesou muito na decisão deles. A questão dos bens, não a lealdade à lei de Deus, a questão do patrimônio da igreja. Outra coisa, o movimento opositor estava errado. No final da discussão, já na página 93 do protocolo, era o encerramento. Na última sessão, à tarde do dia 23, já estava se despedindo. O pastor Daniel diz o seguinte: cremos que os pontos de vista que defendeis são totalmente, não é parcialmente, não é alguns pontos, mas todos os pontos que vocês defendem são totalmente errôneos. Vocês estão errados em tudo. A posição de vocês está totalmente errada. Ele fala ainda, eu não cito aqui, mas ele cita no protocolo, ele diz assim, que daqui a 10 anos, eu já vi vários grupos dissidentes surgindo dentro do movimento adventista, e eu garanto para vocês, ele até fez uma profetada, né? Eu garanto para vocês que daqui a 10 anos não vai ter mais nada com respeito a essa questão de guerra, e o movimento de vocês vai desaparecer em nada. Era a esperança de Daniel. Diante de tudo isso que nós propomos para vocês, vamos fazer alguns questionamentos? Reflita comigo. Onde está o espírito de reconciliação que, segundo o pastor Enoque de Oliveira, existia na reunião de Friedenthal? Para mim, ficou apenas lá no começo, lá nas primeiras sessões, lá nos primeiros encontros, nos primeiros momentos, nos primeiros diálogos, é que você vai encontrar esse espírito de reconciliação. Mas à medida que as reuniões vão se tornando, o clima vai ficando mais tenso, e as reuniões vão se prolongando, parece que o espírito de reconciliação desaparece. E o que nós encontramos? Um espírito de condenação. Mas daqueles que pecaram, daqueles que transgrediram a lei de Deus, daqueles que se oporam à posição do governo? Não. Outra coisa, em que momento os dirigentes da obra europeia pediram perdão? Quando eles foram repreendidos? Eles foram elogiados, eles foram chamados de fiéis. Eles foi dito que nós faríamos a mesma coisa que vocês. Então, em que momento, segundo o pastor Enoque, diz que eles pediram perdão, em que momento você encontra aqui no protocolo? Uma vez eu estava conversando com um amigo sobre essa questão do protocolo, e ele falou assim, não, isso foi feito fora da reunião. Mas é como eu falei para vocês, essa reconciliação tinha que estar registrada onde? Aqui. E não tem nenhuma palavra, nenhuma letra sobre essa questão de pedido de desculpa ou reconhecimento de culpa. A única pessoa que diz assim, não, o único que não se reconciliou foi Conrad. Não é verdade isso, meus irmãos. Sabe por quê? Eles estão colocando usando Conrad como bode expiatório, porque alguns anos depois ele vai apostatar e vai se unir a outro grupo sabatista, vai rejeitar o ministério profético de Ellen White, vai rejeitar a doutrina adventista e vai se opor ao movimento adventista. Então, como ele apostatou, então se perdeu já mesmo, então vamos colocar toda a culpa em cima dele. O único que não aceitou, mas não é verdade isso aí. Ele foi apoiado, ele foi incentivado e foi até elogiado nessa posição de apoiar o governo alemão. Então, nós não encontramos nem um pouquinho
espírito de reconciliação, como alega-se aqui, e nem tampouco uma tentativa de aproximação ou de condenar o erro do governo, da liderança da igreja e apoiar o pequeno grupo. Outra questão, quem foi condenado por sua atitude? A direção da obra na Alemanha ou o movimento opositor? Quem que foi chamado de errado? A liderança da obra ou o movimento opositor? E aí, afinal, quem foi intransigente e irreconciliável? Quem chegou lá para não ceder em nenhum palmo, não ceder em nenhuma circunstância? Foi o movimento opositor ou foi o movimento ou a liderança da igreja? Quem foi? Nós estamos apenas apresentando, como nós falamos ontem, nós não queremos condenar nem A nem B e nem tampouco atacar nenhuma organização. Nós estamos apenas apresentando os fatos. E nós queremos deixar você livre para refletir sobre esses fatos e analisar se existe uma razão real para o nascimento do movimento de reforma, justificativa para o surgimento de reforma, ou simplesmente o movimento de reforma é um grupo dissidente que não tem nenhuma razão, que não tem motivo de existência, que simplesmente é um entre os milhares de grupos que surgem todo ano por aí, querendo alegar ser a igreja remanescente. Existe motivo para o movimento de reforma existir ou não? Pense comigo, reflita comigo. Agora outra questão que se levanta também, se fala muito, é o seguinte: a igreja adventista, apesar da sua posição, ela nunca tomou posição oficial com respeito à participação do membro como combatente ou não. Nesse pequeno livro, Adventista na Rússia, que conta a história do movimento adventista na Rússia, Alf Lohr, ele conta o seguinte, que houve um congresso de jovens na Rússia em 1922, portanto depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia estava se tornando comunista, e o governo comunista, no começo eles foram um pouco tolerantes com as igrejas, porque as igrejas apoiavam a causa comunista, mas à medida que o comunismo foi se aprofundando na Rússia, Lenin e Stalin foram extremamente duros com movimentos opositores e começou a endurecer para a causa adventista. Então a igreja adventista, para tornar claro qual era a sua posição com respeito ao nacionalismo russo, se apoiava a causa russa ou não, ele tomou essa seguinte posição. A igreja adventista essa é uma declaração feita no congresso de jovens e mandada ao governo. A igreja adventista recomenda que seus jovens, se forem convocados, entrem nas forças como não combatentes, as forças russas. Mas a igreja também reconhece o direito de consciência individual. Um adventista que porta armas, de nenhum modo é um membro da igreja de segunda categoria. Eu também acho que a gente tem que respeitar, né? Mas ser membro da igreja, transgredir os 10 mandamentos, é que é o difícil, né? Em alguns países, nós temos que fazer distinção entre amar o pecador e amar o pecado. A gente ama o pecador, mas nós não toleramos o pecado. Em alguns países, nenhuma provisão é feita para os não combatentes. É o caso da questão de enfermeiro, padroeiro, médico, assistência, né? Trabalhar. Em alguns países que têm problema com a guerra, não se toma essa providência. Ou a pessoa participa da guerra ou não participa. Ali os soldados adventistas podem portar armas de fogo. Então, quando você tem uma situação dessa em que que o governo não permite a terceira via, aí a pessoa tem que participar da guerra. Então, essa posição oficial, certo? Da igreja, essa foi a posição que a igreja tomou oficialmente. É interessante que, alguns anos depois, foi publicado aqui no Brasil esse livreto, Manual de Instrução Moral e Cívica para o Curso de Formação de Enfermeiro Padroeiro. Então, nesse livro, ele explica a posição desse livreto, que é uma espécie de guia de instrução para o curso de formação de enfermeiro padroeiro. Aí ele fala qual é a posição oficial da Igreja Adventista com respeito à não combatência. É a lição 2 do livreto. É tipo um manual de instrução, né? Do curso. A posição de não combatência da Igreja Adventista do sétimo dia. Ele explica que essa decisão foi tomada no dia 16 de setembro de 1941 pela Associação Geral. Fala bem assim: a declaração oficial da posição de não combatente, mantida e ensinada pela denominação Adventista do sétimo dia em relação à guerra, é amparada por uma decisão da Associação Geral de 16 de setembro de 1941. Olha o que ele diz aqui. Vou chamar a atenção de você para o que nós vamos ler. Desde o começo de sua existência organizada, os adventistas do sétimo dia chamaram-se não combatentes. Ainda mantém a posição de não combatentes.
Poxa, então quer dizer que a igreja é contra a participação de guerra, a participação de porte de arma, transgredir o sábado em tempos de guerra? Vamos ver o que ele explica, o que ele quer dizer com isso. Isto não é antimilitarismo, não é pacifismo, não é objeção consciente à guerra, como ordinariamente é entendido, que é a nossa posição. Nós somos objetores conscientes de guerra. Isto é antes um reconhecimento discriminativo do princípio divino ensinado por Jesus Cristo, e que os cristãos vivem e se movem em uma dupla área de obrigação e lealdade. Nós temos duas esferas, a terrestre e a celestial. Nós temos a pátria terrestre, nós somos brasileiros, por exemplo, e existe a pátria celestial. Quando nós nos tornamos crentes, aceitamos Jesus, nós nos tornamos cidadãos da pátria celestial. Então ele está dizendo o seguinte, nós circulamos nessas duas esferas. E continua, o cristão tem um dever para com o governo, como também para com o seu Deus. Como nós temos dupla cidadania, nós temos obrigação com o governo terrestre e com o governo celestial. Ele deve dar a César o que é de César, tão fielmente como dá a Deus o que é de Deus, a que Deus pertence. Ou seja, a nossa fidelidade deve ser a mesma que temos com Deus, é a mesma fidelidade que temos que ter com o governo terrestre, porque nós temos duas cidadanias. Aí continua. Os adventistas do sétimo dia, portanto, mantendo essa crença de não combatência, não são levados a se oporem ao seu governo em tempos de guerra ou de paz. Ao contrário, são instruídos a obedecerem ao governo na paz como na guerra, dentro dos limites dos quais os cristãos podem retamente viver e agir. A crença de não combatente não requer do adventista o pronunciamento contrário à guerra, opor-se ao militarismo, insubordinar-se, opor-se ao programa militar ou afastar-se da caserna. Somente requer que os adventistas do sétimo dia continuem a ser um cristão na guerra como na paz, reconhecendo que sua aliança com Deus, que é a primeira e a mais elevada aliança, é tão suprema como antes. O adventista do sétimo dia não é contrário à guerra. Reconhece ser esta uma consequência natural e inevitável de uma raça em estado de pecado. Ele não atribui a si a prerrogativa de decidir se seu governo está certo ou errado de entrar na guerra. Deixa tal coisa na esfera a que pertence ao governo. Sua crença no ensino de sua denominação de não combatência como adventista do sétimo dia não deve influenciá-lo a recusar vestir o uniforme, saudar a bandeira do seu país, obedecer às ordens militares. Participará de qualquer serviço, na esfera militar ou fora dela, na guerra ou na paz, que possa contribuir para a salvação, a manutenção e o bem-estar da vida humana. Percebe? Ele mantém sua suprema aliança com Deus, seu discipulado com Jesus Cristo, o impede qualquer ato, serviço ou participação em qualquer coisa que contribua para destruir ou gerar a vida humana no serviço militar ou fora dela, na guerra ou na paz. Então, percebe? Eu não entendo muito bem por que a igreja se diz não combatente, se ela diz assim, que não combatência não significa objeção de consciência. Não combatência não significa antimilitarismo. Não combatência não significa... Então isso é combatência. É um jogo de palavras. A posição oficial da igreja atualmente é de combatência. Inclusive foi realizado um congresso nos anos 50, um congresso no Colégio Adventista, antigo Colégio Adventista Brasileiro, depois se tornou IAE e mais tarde o NASP, hoje é conhecido como NASP. Nesse congresso foi apresentada essa questão da guerra. O livrinho, o pequeno livrinho, Uma Só Organização Adventista à Luz da Profecia, ele cita o discurso que foi feito nesse congresso. No primeiro congresso da Juventude Adventista no CAB, que é o Colégio Adventista Brasileiro, atual UNASP, aqui em Santa Mara, né, no sul de São Paulo, disse alguém em seu discurso publicado na página 12 da Revista Adventista em dezembro de 52, o seguinte: Cristo definiu a nossa posição a dizer, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os adventistas devem ser os melhores cidadãos do país e os mais obedientes. Então, os nossos jovens prontos a servir a pátria em tempo de guerra e de paz, reconhecendo não obstante o dever de obediência suprema a um chefe supremo. Então, veja bem, o adventista tem que ser fiel em tempos de guerra e de paz ao governo. Essa é a posição da igreja atualmente. Eu acredito que, por mais que a igreja se diga que não é a posição oficial da igreja, que a igreja nunca tomou posição, não, ela tomou sim posição. Hoje é bastante claro, inclusive soldados adventistas participaram da Guerra do Golfo, soldados adventistas participaram de 1992,
participaram de outros no Afeganistão, foram condecorados, receberam medalhas e são conhecidos como cristãos adventistas fiéis por participarem em guerra. Então, na verdade, hoje nossa posição é bastante distinta do movimento adventista. Nós não somos combatentes, não importa o preço que temos que pagar por isso. Inclusive, foi publicado recentemente um livreto, eu recomendo até a leitura, Mártires do século XX, que conta a história de alguns irmãos que deram sua vida por defender os 10 mandamentos durante o tempo da Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos pelo nazismo. Então, pensem comigo, se a igreja ela tropeçou nessa questão em 1914, o que vai ser quando acontecer o decreto dominical? Que lado você acha que a posição vai tomar? Você considere bastante isso. Outra coisa, considere o fato do movimento de reforma não ser um movimento espúrio, um movimento sem causa, um movimento sem razão de existir. O movimento de reforma tem uma posição muito clara com respeito à sua razão de existência. Tem um objetivo muito claro, tem uma missão muito clara, tem uma visão muito clara do que ele é, de onde ele veio. E esse ano nós estamos comemorando 100 anos da existência desse movimento. Ouça mais um hino conosco e logo em seguida nós vamos ver qual é a posição da senhora White com respeito à participação do cristão em atos de guerra, se ela apoiaria o movimento de reforma, uma vez que ela faleceu naquele ano, 1915, mas se ela estivesse viva e estivesse participando ativamente da discussão, qual a posição que ela tomaria? É o que nós vamos ver no próximo estudo, certo?